nervoso, assim, antes de chegar aqui e falar para um monte de gente. Aí eu ouvi uma flauta, assim, lá no fundo. Tá bem. Eu estou há muito tempo fora do Brasil. Então, pode ser que meu português, assim, ele falhe em alguns momentos. Então, se falhar, vocês podem me corrigir, que assim eu vou aprendendo. Ou reaprendendo de novo, né? Queria dar uma boa noite a todos. Agradecer vocês terem vindo aqui. É uma alegria estar aqui em Alto Paraíso. Essa cidade... Vocês estão ouvindo bem? Então, essa cidade para mim... É a minha primeira vez aqui, ainda que eu já tinha ouvido muitas vezes falar daqui. No Nepal, onde eu vivo, como também na Índia, Tibete, essas regiões asiáticas, eles fazem muito práticas de peregrinações aos locais sagrados, né? E o que considera-se um local sagrado não é o local em si, mas é os seres que dão poder àquele local. É os seres que tornam sagrado aquele local. E por algum motivo eu tenho uma impressão que há seres aqui que tornam sagrado esse local. Então nós viemos fazer uma peregrinação nesse local sagrado do Brasil, que é Alto Paraíso, essa região da Chapada dos Veadeiros. E fora daqui do Brasil também se escuta falar dessa região aqui como uma região de muito poder, de muita energia. Então é uma alegria estar aqui, é uma alegria também conhecer vocês, que acredito ser o povo daqui, a comunidade daqui. E também de saber que é uma comunidade espiritualizada, né, que está em busca de algo mais profundo na vida. E que vocês todos, ainda que muitos talvez provindos de diferentes comunidades espirituais, e de pensamento também, vocês todos estão unidos numa mesma região, no mesmo local, por um propósito muito parecido. E isso é raro, assim, ter um local, uma cidade desse tipo, né? Então, é um grande prazer e uma honra estar aqui. Dentro disso, eu acho que a palestra de hoje ela está ligada qual é o tema mesmo? Caminho do coração. Caminho do coração, né? O caminho do coração, ele é abordado a partir da minha tradição, a partir do meu mestre, que é a Sua Santidade Gyan Drupa. Ele criou esse método, essa via do coração, que é através dessa fundação internacional chamada Live to Love, que nós fundamos no Brasil agora como Instituto Live to Love. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês, vou apresentar algumas reflexões provindas dele próprio, Sua Santidade Gyan Drupa, que é esse grande yogi dos Himalaias, como também algumas reflexões minhas assim sobre a própria visão dele, o próprio coração dele. Então, Live to Love, né? Que método é esse? Que via é essa para encontrar amor, a via do coração, né? Então, Sua Santidade Gyan Drupa, ele diz que viver está ligado a nós sermos um membro do universo, cada um de nós. Nós fazemos parte de um grande organismo vivo. E amar seria a nossa atuação positiva como um membro desse universo. Então, dentro dessa perspectiva, se a gente for contemplar ela de uma forma mais profunda, a gente vai ver que a nossa natureza humana está cheia de potenciais. Aí ele diz assim também, nós estamos cheios de energia e potenciais, repletos de energia e potenciais, que estão presentes na nossa natureza humana. Mas muitas vezes nós não sabemos como canalizar isso no mundo. Então ele disse, a minha vontade é de ser mais um canalizador dessa energia que ele considera também uma energia espiritual, né? Espiritual por quê? Porque ela está além das artificialidades, tanto cognitivas quanto físicas
do mundo. Então ele chama isso de espiritual, mas no sentido de que aquilo que está por trás de toda a manifestação fenomenal, né? Aquilo que é, digamos, o motor da humanidade e do universo, aquilo que é vivo. Ele chama isso vida de espiritualidade. Então o próprio viver, ele se torna uma expressão da nossa espiritualidade. Ele se torna uma expressão de amor abundante que está presente nessa espiritualidade. E esse amor abundante, ele se expressa de diversas formas, de diversos jeitos, né? Ele é canalizado de diversas formas, né? Por exemplo, o próprio fato de nós termos uma civilização, né? Uma nação que apresenta ou está dotada de diferentes formas de pensar, de agir, né? Diferentes formas de viver, diferentes estilos de vida, né? Então isso tudo também são formas, são expressões desse amor, dessa abundância, ou dessa abundante espiritualidade. E dessa mesma forma nós nos unimos em prol de algo que temos em comum, né? Então nós nos agrupamos em sociedades, nessa civilização humana, né? Então, a gente vai ver qual é que é o objetivo de criar, de se agrupar e do surgimento dessas diversas sociedades, né, de nosso planeta. Nós nos agrupamos, nos juntamos em prol de uma união que tem um objetivo, né? Qual é esse objetivo? Eu acredito que um objetivo essencial da humanidade é encontrar paz e felicidade, né? É estar bem, né? Estar bem consigo mesmo, em harmonia consigo mesmo e com os outros, né? E isso é um sinônimo de bem-estar. Então, a própria, por exemplo, se a gente for olhar com mais cuidado, qual é que é a essência da política, né? Se a gente for ver, é essa união. Pessoas se unem para, através da força de vários membros, realizar certos objetivos, né? Entretanto, há um ponto crucial nessa união, nessa vida em sociedade, né? Aqui vocês vivem num certo tipo de sociedade em Alto Paraíso, né? No Nepal também, eu vivo num certo tipo de sociedade, né? As pessoas se unem num local, habitam no mesmo local, e ali elas desenvolvem suas atividades em prol desse bem-estar. Agora, se a gente observar, nós estamos atingindo esse bem-estar que tanto queremos. Somente nós como indivíduos, mas nós como nação, né? Nação brasileira ou nação planetária, né? Estamos nós indo em direção à felicidade, à verdadeira felicidade, né? Porque tudo que a gente cria nesse mundo, a gente cria com um objetivo, né? Mesmo as pessoas que são materialistas, né? Que estão buscando dinheiro ou conforto material, essencialmente o que elas estão buscando? Elas estão buscando felicidade, elas estão buscando bem-estar, elas estão buscando algum nível de paz. Só que elas acham que essa paz, esse bem-estar, elas vão encontrar no poder que elas têm, poder financeiro, ou no conforto que elas possam adquirir com esse poder financeiro, né? Só que hoje eu acho que a humanidade chegou num ponto que já viu de várias formas que isso não está trazendo esse bem-estar que tanto queremos. Mas talvez esteja causando o oposto disso, mais mal-estar, estresse, depressão, doenças diversas, a degradação do meio ambiente, da nossa mãe terra que nos acolhe, nos dá moradia.
Então, a gente já está vendo isso já há muitos anos, né? E hoje nós chegamos num certo limite, assim, no qual estão começando a ocorrer desastres naturais por todos os lados. No Nepal também, eu vivi um terremoto no Nepal. E aqui no Brasil também, né? A gente está vendo desastres naturais ocorrerem devido ao aquecimento global, devido à elevação do nível dos oceanos, e várias coisas desse tipo, né? Alguns anos atrás eu já vi que no Rio de Janeiro eles estavam com alguns projetos, como é que chama em português, de saneamento básico, né, dos esgotos, que estavam prevendo essa elevação. Então eles tinham uma medida que todos os anos o oceano estava elevando um pouco e estava começando a penetrar no sistema. Sistema de quem mesmo? Sim, é o tratamento dos esgotos, né? O tratamento dos esgotos. Tem uma emissária muito grande lá no Rio de Janeiro que defende recursos. Então eles estavam criando novos projetos já prevendo essa elevação, o que eles iriam fazer. Então está ocorrendo assim. E eu acho que hoje no mundo, por algum motivo, assim, contemplando as notícias e também vivendo fora do Brasil, talvez o povo brasileiro é um dos que mais está focado nessa questão, assim, a nível de pensar sobre, né, assim, de pensar e criar alternativas. A gente vai ver várias organizações por todos os lados pensando sobre isso hoje em dia no Brasil. Fora há muitos também, mas parece que há uma grande maioria que está numa outra direção. Então há um grupo pequeno, que já são muitos, pensando sobre essas questões, mas uma grande massa que está voltada numa direção materialista, né? Em busca de dinheiro, né? De potencial econômico. Então eu acho que esse nosso Brasil é um diferencial disso, e que a gente pode desenvolver isso mais e mais, espalhar essas ideias e fortalecer essas ideias, ajudar a fortalecer esses grupos nas várias direções, para que a gente possa talvez ser um exemplo para o nosso planeta, né? Desse cuidado com o meio ambiente. Cuidar com o meio ambiente é cuidar com a humanidade, né? Não está separado isso. Então, e cuidar com o meio ambiente, cuidar da humanidade, é ter amor, é a via do coração, porque na verdade esses vários setores da vida, eles são expressões desse amor, digamos assim, a gente poderia dizer amor espiritual, amor primordial, né? Esse amor, ele se expressa nas coisas, na capacidade de surgimento das coisas. Então, esse é um ponto, assim. O outro ponto é abordar essa perspectiva através de uma das áreas do Live to Love, que é a educação, né? Então, um ponto crucial na mudança, a nossa mudança de atuação positiva no mundo, né, que a sociedade explica como o amar, nós não mudamos a nossa atuação no mundo, a nossa ação no mundo, se tivermos as mesmas visões ou perspectivas que tínhamos antes. Então é necessário um processo de reeducação do coração. E essa reeducação, ela está ligada a entender como que a realidade opera, como que a nossa ação opera, né? E entendendo a realidade, a operação da realidade na nossa própria inserção no mundo, a gente vai entender que o nosso universo interno está diretamente ligado com isso. Diretamente ligado. Conforme nós mudamos a forma de olhar o mundo, a forma de olhar o nosso planeta, a forma de olhar o nosso próximo, a humanidade, a nossa ação e atuação no mundo naturalmente muda, sem esforço. Então esse é um ponto central, assim, né?
É um ponto central não só do Live to Love, a educação, mas é um ponto central da humanidade, é algo que deve ser contemplado, uma transformação de visão. E essa transformação de visão, ela vai abranger as várias áreas da vida, né? Ela vai abranger naturalmente o meio ambiente, ela vai abranger a nossa saúde, ela vai abranger o cuidado com o nosso patrimônio, né? A natureza em si, né, é um patrimônio da humanidade. Ela vai abrangendo a nossa saúde, o cuidado com o nosso corpo humano, físico. Ela vai abranger também um patrimônio da humanidade, que é as nossas próprias faculdades humanas. É interessante observar, porque a gente acha que o patrimônio são coisas que a gente obtém, que a gente cria, que a gente tem posse, né? Mas, na verdade, o grande patrimônio é as qualidades e faculdades que temos de criar as coisas, né? É um grande patrimônio. Vamos dizer, a fonte de todo e qualquer patrimônio humano é as nossas próprias faculdades humanas, né? Os nossos poderes. No budismo, da tradição que eu venho, a palavra órgão sensorial, ela se chama Wampo, em tibetano. E o Wampo significa um poder. Então, nosso órgão sensorial do olho, nosso órgão sensorial auditivo, gustativo e assim por diante, eles são poderes que a gente tem, incluindo o sentido da mente. São todos poderes presentes em nossa natureza humana. Então esse é um grande, grande patrimônio que temos. Então essa noção de educação é uma noção que vai, ou digamos uma perspectiva que vai em direção a reconhecer isso, a reconhecer o patrimônio que temos, e reconhecendo ele, vamos cuidar dele. E nessa direção de cuidar desse patrimônio, a gente também vai observar os elementos que dão suporte positivo para esse patrimônio. Então, esses vários elementos estão todos ligados a uma mudança de olhar. E a mudança de olhar está essencialmente ligada a uma experiência no coração. Nós não somos robôs. É interessante observar qual é a diferença de um computador para um ser humano, né? Ou de um robô para um ser humano. Nós temos sentimento, né? Temos coração. E a nossa mudança de olhar, ela está diretamente associada a essa experiência aqui do peito. Então, quando nós temos um tipo de olhar negativo para com a realidade, há uma experiência negativa, não é só um olhar cognitivo, né? Nós sentimos emoções, sentimentos no peito, no coração. Quando nós olhamos para o mundo de uma forma positiva, né, com bondade, com amor, né, com afinidade, com afeição, temos uma experiência positiva no coração, na região do peito. Então, essa mudança de olhar é essencialmente uma via de transformação do coração, de transformação da nossa experiência. Aí eu pensei em assim, abordar também com vocês, dentro dessa noção de educação, assim, de uma forma mais focada, essa contemplação do que hoje é a nossa educação, qual é que é a nossa visão de educação hoje, né? Então a nossa visão de educação hoje está muito ligada a preparar as crianças e os jovens a se inserirem num modelo de sociedade, não é verdade? Então, agora, que modelo é esse? É um modelo que está respeitando e abrangendo
a nossa condição humana e as nossas buscas por bem-estar, por felicidade, ou é um modelo que está diretamente ligado a proporcionar competição, a proporcionar orgulho, inveja, aversão, desejo, apego, raiva, depressão, estresse. É interessante observar isso, porque é o oposto do que a gente quer, não é verdade? Então, eu me lembro assim, quantos anos atrás? Eu tinha em torno de 13 anos, quando eu comecei a desejar largar a escola, deixar a escola. Com 14 anos eu deixei. Só que, por um milagre assim, quando deixei a escola, eu encontrei uma nova escola, que foi o caminho budista, né, para mim, assim. E naquela época, eu me lembro dos meus pais dizendo: você tem que estudar, né? Você tem que estudar, porque se você não estudar, você não vai ser capaz de se formar, e então ter os meios de ter uma boa profissão. E tendo uma boa profissão, você vai poder constituir a tua família. E isso era uma noção de felicidade, né, para eles. E então eles dizendo para mim: continue, não deixe a escola. Mas eu olhava para a escola como um grande modelo de preparação para um tipo de coisa que não era bem o que eu queria. Então eu olhava tudo que os meus pais diziam que era para mim fazer para então ser feliz, eu olhava para eles e eles tinham feito tudo isso, né? Meus pais tinham se formado, minha mãe se formada em odontologia, meu pai em direito. Eles constituíram uma família e assim, ainda assim estavam infelizes. Então eles estavam dizendo para mim fazer uma coisa que eles achavam que ia produzir felicidade, mas para eles não produziu felicidade verdadeira, né? Aí eu olhava para meus tios, para minha família, né, para a família dos meus amigos, todos tinham feito a mesma coisa e todos estavam indicando a mesma coisa, mas ninguém estava feliz, né? Não é incrível isso? É como se a gente estivesse dando uma direção errada para os nossos filhos e jovens. Agora, por exemplo, eu via também na escola, o sistema educacional estava proporcionando um aprendizado de coisas que eu olhava: será que um dia eu vou usar isso na minha vida? Eles não estavam me formando como um ser humano, né? Eles estavam me formando como, sei lá bem o que é, um robô que conseguiria ter habilidades para caminhar no meio desse mundo artificial que é criado. Ainda que eu não tivesse essa visão naquela época, eu olhava para aquilo assim: não é isso, tem que ter algum outro caminho, tem que ter alguma outra coisa. Eu deixei a escola. Aí eu fui encontrar outras escolas na vida. Então, o modelo educacional hoje, ele é um modelo não de educação, mas eu acho que é um modelo de escolarização. A gente está treinando os nossos filhos e jovens para se inserir num determinado modelo de vida que nem mesmo nós queremos mais viver. Não é louco isso? Doido isso, né? Aí começam a surgir novos tipos de escolas hoje em dia, contemplando mais o ser humano em si, né? E o que ele vai realmente enfrentar depois que for para a vida mesmo, né? Então eu acho isso muito importante. Eu acho isso muito necessário de ser potencializado. Nós temos que ter mais escolas contemplando isso. Não só escolas, digamos, particulares, mas nós temos que introduzir isso dentro do nosso sistema educacional brasileiro. Uma nova visão, uma nova contemplação da realidade. Essa contemplação ela vai de encontro a entender e investigar se esse modelo e estilo de vida que
a mídia ela está nos introduzindo como algo positivo que vai nos trazer bem-estar, se isso realmente está nos trazendo bem-estar, ou se isso está provocando mais insatisfação na gente, mais depressão devido a uma constante insatisfação e mais estresse, competição. Então, essa investigação ela pode levar a várias descobertas. Descobertas que já estão sendo contempladas por alguns grupos, mas que podem ser vistas e percebidas por nós mesmos, cada um de nós. E sendo vistas e percebidas por nós mesmos, vai começar a ocorrer essa transformação do coração que a gente vai conseguir compartilhar dentro da nossa casa, com a nossa família, com nossos amigos, com a nossa comunidade, e isso pode se expandir. Então, esse é um ponto muito crucial, assim, que eu acredito ser importante de ser contemplado, né? Um outro ponto é como que essa educação pode ser desenvolvida, né? Então, essa educação, ela na verdade, ela pode iniciar a partir de um reconhecimento que nossa natureza ela é lúcida. Nós temos lucidez, nós temos liberdade de manifestação, liberdade de escolha. Então, esse é um ponto crucial. Assim, se nós queremos desenvolver um novo tipo de direção ou contemplar um novo tipo de percepção da realidade, uma mudança de olhar, quais são os nossos meios para isso? Né? Os nossos meios é reconhecer qualidades que nós já temos. A gente não precisa construir algo que não temos. Essa qualidade de lucidez, de atenção, de foco, né? Essa qualidade de contemplar, refletir sobre as coisas, essa qualidade de liberdade de tomar novas direções, ela é algo já presente na gente. A nossa vida hoje é possível porque a gente tem essas qualidades. Por exemplo, vocês desde pequenos foram desenvolvendo como seres humanos através dessa capacidade natural de foco e lucidez. Vocês colocam o foco de vocês numa certa direção, né? E essa capacidade de foco ela traz consigo uma clareza, né? De ver as coisas de uma certa forma. E colocar também o foco, nosso foco numa certa direção, traz consigo uma evidência de que temos liberdade de direcionar a nossa mente para onde queremos. A gente tem feito isso desde crianças, não é verdade? Ou é algo diferente? Eu acho que todos nós fazemos isso, a todo momento, desde criança até hoje. E essa capacidade de foco, de direcionar a atenção, de liberdade, de lucidez, é o início do processo de reeducação do coração, reeducação da mente. A nossa fragilidade ela está ligada ao nosso agarrar-se a diferentes tipos de visão, de perspectiva, de referenciais, né? Então, aí às vezes a gente pensa que o concluir coisas e o ver as coisas de certa forma, ele é um poder da gente. É uma estabilidade que a gente pode... Mas na verdade, quando a gente se agarra às nossas formas de ver como reais, né, aí vai demonstrar nossa fragilidade, porque o mundo ele não está preso às nossas formas de ver. O mundo ele é um organismo em constante movimento, transformação. Nós, não só o mundo, mas nós como parte desse mundo, pontos dessa teia da vida, nós também estamos em movimento. Então,
o agarrar-se às nossas visões de mundo, elas são uma fragilidade nossa, porque quando nós manifestamos um tipo de visão de mundo, um tipo de compreensão de mundo, isso aponta para a direção de que nós estamos olhando o mundo a partir de um referencial específico. Então, por que estamos olhando a partir desse referencial específico? A nossa visão está limitada a esse referencial. Nós não vemos além do que esse referencial nos deixa ver. Então, atingir liberdade de trocar os nossos referenciais, de transitar em meio aos vários referenciais e em direção a um olhar complementar da vida, ou seja, onde a gente vai usar e transitar nesses diversos referenciais de uma forma que produza bem-estar, de acordo com cada situação, cada momento da nossa vida, de acordo com o lugar onde estamos, com a comunidade onde vivemos, de acordo com o nosso meio ambiente. Esse é um processo de educação e de melhoria de vida, de melhoria de saúde. É um processo de transformação do mundo mesmo. Se começarmos por nós mesmos, transformando o nosso próprio coração, nós aos poucos iremos transformar o mundo num mundo melhor, que eu acho que é o que tudo queremos, né? Acho que é isso que essencialmente buscamos. Eu sinto que talvez seja isso que cada um de vocês também está buscando, né? De diversas formas, né? Através de diversos meios. E isso é algo que é interessante. Isso não é da tradição budista, isso não é da tradição cristã, isso não é de nenhuma tradição religiosa. Isso não vem de nenhum, não está preso a nenhum pensamento filosófico. Isso é um patrimônio da nossa natureza humana. Essa capacidade de liberdade, de lucidez, de atenção, de foco. E isso em si é uma expressão de amor também. O cultivar disso é uma expressão de amor para conosco e para com a humanidade. Porque o cultivar disso vai proporcionar transformação, né? Então isso é amor. E isso é a via do coração. E, entendendo isso, nós vamos nos sentir também muito melhores a nível interno. Ou seja, quando nós começamos a entender esse nível do coração, a gente vai começar a ver e sentir que a gente não precisa de muito para estar bem. Ou seja, quando a gente começa a ver que essa noção de que felicidade está nas coisas lá fora, está num carro novo, está num celular novo, está num computador novo, está numa casa nova, né? Está num namorado novo, No Brasil é um problema assim, né? Nós temos uma consciência, eu acho que ecológica se expandindo, mas os divórcios aqui são muito fortes. Né? No Brasil a gente troca de marido como troca de calcinha, cueca. De carro, né? Melhor, assim, também, então, no Nepal a tradição asiática é diferente, né? Eles têm uma outra noção de família. Assim. Quando eles se casam, eles atravessam pelas dificuldades assim, e vão até a fim pelo bem, em prol da família mesmo, da estrutura familiar. Né? Por exemplo, eu posso dizer para vocês isso por experiência própria, assim, no sentido de meus pais se divorciaram quando eu tinha 7 anos de idade e desestruturou a família. Eu me lembro de sentir aquilo. Eu fui morar com a minha mãe e senti a necessidade, a ausência do meu pai, essa presença masculina na minha vida. A presença de uma estrutura estável também. Então, no Oriente eles têm essa noção assim, né, de que a estrutura familiar é muito importante para a formação dos filhos. Né?
e também como caminho espiritual. Eles levam as dificuldades familiares como aprendizado humano, assim. Muito interessante. Então, nós trocamos assim, nós estamos sempre satisfeitos, né? Insatisfeitos com tudo. Né? Aí, quando nós começamos a descobrir, né, que o universo externo, o mundo lá fora, ele está inseparável da forma como a gente olha para o mundo. O mundo é uma experiência de mundo. A gente começa a descobrir que a felicidade não está lá fora. Não está em trocar o carro, em comprar uma roupa nova, né? Não está em trocar o marido, a esposa. A felicidade é uma forma de estar interna, uma forma de olhar. Isso é felicidade. Felicidade é termos liberdade. Isso é felicidade. É termos harmonia. Isso é felicidade. Então, quando a gente começa a olhar dessa forma, a gente vai contemplar que essa felicidade interna que a gente tem, na verdade também não é algo construído, é uma redescoberta daquilo que já está lá dentro. O que obstaculiza e obscurece são esses referenciais que a gente toma como reais. Isso obscurece ou obstaculiza a nossa liberdade, a nossa harmonia. A gente vai descobrir que grande felicidade está no simples estar presente, no simples estar respirando, no simples estar vivo. A felicidade está em estar presente olhando uma flor, sentindo o aroma de uma flor ou o canto de um passarinho. Está presente em compartilhar sorrisos. A gente vai descobrir que felicidade é muito simples. E descobrindo isso, naturalmente a gente vai simplificar a nossa vida. Quando a gente descobre que a felicidade não está lá fora, mas está em coisas simples, a gente simplifica a vida da gente. A gente não precisa mais dessa demanda tão grande de consumo que causa toda a complicação da vida da gente. E que causa a complicação do universo inteiro, né? Do nosso ecossistema inteiro. Essencialmente o nosso problema hoje é isso. É acharmos que a felicidade está lá fora. E aí todo o resto surge na base disso. Faz sentido? Isso é Live to Love. E Live to Love não é uma fundação separada das outras fundações. Live to Love é uma forma de ver, uma forma de viver. O Live to Love como fundação em si, ele surge como um apoio a isso, um suporte a isso, uma forma de canalizar a nossa energia nessa direção. Agora, o verdadeiro Live to Love é vocês começarem a trilhar essa via do coração em suas próprias organizações, em suas próprias famílias, em suas próprias comunidades, em suas próprias tradições espirituais, e espalhar isso de diversas formas.
porque as diferentes organizações, diferentes tradições espirituais, elas estão preenchendo um certo tipo de característica e necessidade de alguns seres. Então é muito bom que existam muitas organizações, muitas tradições religiosas, porque eles vão atingir mais gente com buscas diferentes. Então vocês imaginem, se todos, através de nossos vários meios hábeis no mundo, nós conseguimos viver, live to love, viver para amar, né? E introduzir essa visão, esse coração, individualmente, em grupo, se unindo, de diversas formas, ajudando uma vastidão de seres. Isso é a visão. Isso é uma aspiração que não é nossa, do Live to Love, mas eu acho que é uma aspiração da humanidade. Então eu acho que é um pouco isso assim que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. E eu também gosto muito de perguntas, assim. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa referente a isso ou referente a qualquer coisa. É uma organização internacional? É uma organização internacional, premiada pela ONU, pelas Nações Unidas, premiada pelo governo da Índia, premiada por diversas outras organizações na Inglaterra, na Europa. Então, ela está em, acho que, 16 países, se eu não me engano. 16 países. 16 países, e agora, no último janeiro, foi fundado no Brasil. No Brasil? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, como o Instituto Live to Love. É budista? Não. Ela é fundada por um grande mestre budista. Mas um grande mestre budista que entendeu que, na verdade, a via do amor, a verdadeira via do amor, não está dentro ou presa a uma tradição, mas ela está presente na humanidade em geral, faz parte da nossa natureza, a via do coração. Faz parte da nossa natureza humana viver, e viver em si é uma expressão de amor. Então essa é a visão dele, né? Não é uma organização budista que seria então algo que teria separado de quem não é budista, né? Isso é um tipo de visão. E essa visão, ela é uma visão que eu acho que todos nós compartilhamos, assim. Não é uma visão do budismo. Eu gostaria de entender um pouco melhor o que caracteriza a tradição não sei como pronuncia, mas a tradição dos dragões dentro do budismo. Qual é a característica dessa tradição? A característica essencial dessa tradição é uma tradição yógica, né? Agora é interessante, por exemplo, se a gente vai ver no passado, no Tibete, ela surge no Tibete, né? E Sua Santidade Gyalendrupa, que é o meu mestre, ele é considerado a reencarnação de um grande yogi tibetano, que é chamado Naropa. Um grande yogi. E aí, ele, Naropa, reencarna posteriormente no Tibete. E ele reencarna como um outro grande yogi chamado Tsampagyari Yeshe Dorje. E Tsampagyari Yeshe Dorje, ele diz que o mestre dele, ele atingiu um nível, ele foi treinado pelo mestre dele, que era Lintin Repa. E aí, o mestre dele, quando notou que ele tinha atingido uma realização muito elevada, ou seja, o mesmo nível de realização dele próprio, do próprio mestre, ele disse: agora você está livre para ir beneficiar o mundo, né? E criar a sua própria forma de beneficiar os seres. E aí Tsampagyari então deixa o mestre e sai encaminhada para deixar com que
a via de benefício dele venha se revelar para ele. É interessante isso, porque ele não foi construir uma linhagem ou criar uma linhagem. Ele foi deixar com que o universo se movesse e revelasse para ele o caminho de beneficiar os seres. Aí se diz que ele chega numa área no Tibete e essa área tinha vários sinais auspiciosos. Assim. Um deles foi, na lenda se conta que dragões se levantaram, voou ao céu. Isso pode ser interpretado, mesmo dentro da linhagem, alguns mestres interpretam isso como trovões estrondorosos que surgiram quando ele chegou naquele local. Então o nome Drupa, que é a tradução de dragão, ele é uma tradução também de trovão. Então o trovão também é um símbolo do rugido do dragão. Então, tem toda essa simbologia dentro. Então o dragão, ele é aquele que a sua sabedoria ela é capaz de desconstruir ou dissolver qualquer artificialidade. Esse é o fogo da boca que sai da boca dele, né? Capaz de queimar qualquer coisa, destruir qualquer coisa. Mas na verdade o que destrói é a artificialidade. Então é o fogo da sabedoria. O dragão também ele tem o poder de viajar pelo céu, de nadar pelo mar e de andar pela terra. Então esse significa os meios hábeis dele, de beneficiar os seres. São muito vastos. Então essa tradição, ela era considerada no Tibete, depois de ser fundada por Tsongkhapa Rinpoche Dorje, como grandes yogis renunciantes. Então se diz que eles eram todos mendicantes, né? Eles não tinham casa, eles mendigavam a sua comida e eles viviam em cavernas, em ermitérios e montanhas. Então se conta que nem em monastérios eles viviam. Eles viviam sem casa, eram sem teto. Então essa é, digamos, uma das características essenciais dessa tradição de yogis, né? Entretanto, hoje ela está se manifestando de uma forma um pouco diferente, o que eu acho interessante. Ou seja, o próprio Lipto Love, que vem do Sociedade Gaondrupa, ele é a autoridade máxima, o líder dessa linhagem. Então, ele vem dele, o Lipto Love, essa visão de ação no mundo, né? De amor em ação, que pode transparecer um pouco diferente dessa tradição de yogis que, na verdade, não iam para o mundo, mas se afastavam do mundo para meditar nas cavernas, né? Renunciavam ao mundo. Agora, Sua Santidade, ele é hoje o 12º Gaondrupa, a 12ª reencarnação do fundador da linhagem, né? Ele diz que a nossa prática espiritual nas cavernas, ela está contemplando o benefício dos seres, né? E que por que não contemplar esse benefício dos seres em ação? Por que não trazer a nossa prática espiritual interna para ação? Então ele percebeu também que havia um grande número de yogis que estavam tendo o que ele chama de indigestão espiritual. Ou seja, eles renunciavam ao mundo, deixavam o mundo lá fora, né? E iam em busca da prática espiritual em solitude. Mas ele percebeu que, na verdade, essa busca estava ligada não a uma busca genuína de renúncia, mas estava ligada a uma emoção perturbadora da aversão. Eles estavam com aversão ao mundo. Aversão ao mundo, aversão às pessoas no mundo, às atividades mundanas. E aí, a partir dessa aversão, eles iam em direção à prática em solitude, e o que eles faziam acontecia em muitos deles de potencializar ainda mais essa aversão ao mundo. Uma forma de escape, escapar, né? Por aversão.
E que aí, junto a isso, potencializava também a noção de que, eles lá fora, seres mundanos. Eu aqui, um ser espiritual, um bom praticante. Então fortalecia o orgulho. Fortalecia o orgulho e autocentramento. Autocentramento é a fonte de todo problema. E é o que todo o yogi quer desconstruir. Ou quer se livrar do autocentramento. É a fonte do problema. Mas ele percebeu que inconscientemente alguns yogis, eles estavam, ao invés de interromper ou de dissolver esse autocentramento, eles estavam fortalecendo esse autocentramento, fortalecendo o orgulho, fortalecendo a aversão, nessas práticas yogicas em solitude. E é isso que ele chama hoje de indigestão espiritual. Então, para proteger os alunos dele, ou seja, falando especificamente agora dentro da linhagem, né? A visão do livro do lado é muito ampla. Mas no caso assim, quando ele indica essa prática para os alunos dele, ele está indicando um meio de progresso na prática espiritual deles. Você tinha uma pergunta? Quando tu falaste em educação, como é que, por exemplo, lá no caso do Nepal ou da Índia, como é que eles viabilizam essa ação, dessa prática do amor em termos de educação? Eles formam escolas, ou eles atuam, por exemplo, nas escolas que já existem? Como é que eles chegam, por exemplo, no processo educacional, ou eles geraram uma metodologia nova, alguma coisa assim, um novo método de ensino? Essa Fundação Live to Love, hoje, ela, a nível escolar, ela focou num experimento. Então eles estão fazendo um experimento com uma escola em Ladakh. Ela chama Druk White Lotus School, ou Druk Pemakarpa School, que significa a escola do lótus branco do dragão. Essa escola ela foi premiada internacionalmente também por seu sistema educacional e por sua arquitetura ecológica. Muito linda. Se vocês quiserem saber mais, ela tem um site na internet. Então é uma escola fundada por Sua Santidade Gyalendrupa e como parte desse projeto, dessa Fundação Live to Love. E lá eles estão introduzindo esse processo de formação de acordo com a necessidade daquele povo de Ladakh. Então, ou seja, eles estão preparando eles para viver naquele ambiente, assim, de acordo com as características humanas daquele ambiente. E também num formato no qual eles começam a gerar o que a gente chama de apreciação. Eles começam a apreciar aquilo que já está presente no ambiente deles, aquilo que já está presente, as qualidades que eles já têm. E então começa a apreciar esse patrimônio que eles têm, que é a própria região de Ladakh, o patrimônio ambiental deles e o patrimônio humano deles como seres humanos. Então há várias práticas lá nesse sentido, né, de cuidado com o meio ambiente e também cuidado com o aspecto humano mesmo e do corpo físico, da saúde física, como Hatha Yoga, música, artes. Tem uma ênfase bem grande nisso, assim. E claro, eles preparam também as crianças no nível escolar, mas a gente vê que eles incorporam outros métodos alternativos lá dentro. Esse é um exemplo. Aí eles estão fazendo um experimento com isso lá. E a partir desse experimento, o que está funcionando eu acho que vai se espalhar. Então, por enquanto, a gente não fundou nenhuma outra escola. Se eu não me engano, eu acho que é essa que tem. Tem um projeto que é uma escola que vai ser uma escola tanto para monges como para laicos, que é do lado de um grande monastério em Ladakh, Hemis. Até
Eu vou liderar uma peregrinação para Ladakh em setembro. E a gente vai ter um grande evento onde os mestres dessa linhagem eles vão dar ensinamentos. E nesse monastério de Rennes, a gente chama de concílio anual da linhagem Drupa. E essa escola do ladinho também. Então eles estão construindo a escola nesse projeto. Nessa peregrinação também a gente vai visitar outros locais sagrados dessa região himalaica. Também estão todos convidados também a participar. Tem alguma forma de meditação específica para esse saber do coração? Ou não? Ela tem. Eu dei um retiro sobre isso agora há pouco, que foi chamado Bodhicitta. É um termo budista que significa a mente da iluminação. Essa iluminação é essencialmente esse coração que eu estava falando para vocês. É um despertar para aquilo que já está lá dentro. Só que para despertar a gente vai usar da mente, ou seja, capacidade de liberdade da mente, capacidade de foco da mente, capacidade de lucidez da mente. A gente vai treinar nessa direção. E isso eu vou abordar no retiro que eu vou dar aqui. A gente vai, não vou só abordar e dar instruções sobre isso, mas a gente vai treinar juntos. Isso. Por exemplo, quando tu falaste sobre esse aspecto da mente, como é que o budismo, no caso, por exemplo, talvez essa linhagem, como é que ela considera a palavra que expressa? Porque a gente está falando muito na mente, dá a impressão de que é uma mente não expressando, uma mente mais o controle da mente. E quando essa mente se expressa, por exemplo, pela palavra, como é que eles encaram o dizer alguma coisa? Como é que é a palavra no budismo, assim, a expressão da palavra? A expressão da palavra, ela é uma expressão desse potencial interno da gente. Então a palavra, ela tem poder. Ela tem poder, por exemplo, de introduzir novos referenciais aos outros. Ela tem o poder de compartilhar coisas profundas. Ela tem o poder de compartilhar afeição também. Então, a palavra é um meio hábil, poderoso, assim. Se a gente souber como usá-la, a gente pode usar esse poder e canalizar esse poder numa direção de realizar coisas inacreditáveis, assim. A gente vai ver pessoas muito hábeis com a palavra, eles são capazes de mover montanhas, assim. E essa é uma qualidade, é um potencial que está presente na nossa natureza, né, humana. Falar, se expressar em linguagem, né? Nos entender dessa forma. Desde Hitler hasta Gandhi. Como? Desde Hitler, o poder da palavra de Hitler, hasta Gandhi. Sim, são exemplos, né? São grandes exemplos. Eu queria perguntar uma coisa com respeito a los métodos alternativos que utilizaría ese proyecto de educación que es Lead to Love también, es de acuerdo al lugar y a las personas, al ambiente en que está proyectado, ¿no? Você me falou de un monasterio. O sea, ¿es posible que Lead to Love faz un método alternativo, utilice un método alternativo aqui em Alto Paraíso? Sim, com certeza. Com certeza. Ele vai tanto apoiar ações que trazem essa visão, ou seja, apoiar no sentido de fazer parcerias com outros movimentos que estão nessa mesma direção, com essa mesma visão, como também ele pode apoiar como estrutura mesmo, como nome. Com certeza. Vamos falar aqui.
Você pode explicar um pouco sobre os trabalhos que você vai fazer aqui? Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre o treinamento da mente no budismo. Então amanhã eu vou usar uma linguagem essencialmente do caminho budista mesmo. Ou seja, como que nós vamos usar esses instrumentos que já temos como seres humanos dentro de um método específico. Isso vai ser amanhã. Amanhã? Amanhã é terça, né? Isso amanhã é o treinamento da mente. Na quarta, o caminho yoga da peregrinação, né? Isso, aí eu vou explicar. Então na quinta, sexta, sábado e domingo, a gente vai fazer uma grande caminhada espiritual aqui nessa região da Chapada. Estão todos convidados também. Estilo yogi, acampando. E nessa caminhada eu vou dar uma instrução de como posicionar nossa mente a partir desse coração, dessa visão que eu compartilhei hoje aqui com vocês e caminhar dessa forma. Então um novo universo vai se abrir. Vocês vão experienciar a caminhada de uma outra forma, né? E aí, caminhando, a gente vai cultivando isso, treinando nossa mente nessa visão. E durante a caminhada também, esses dias de manhã à noite vamos fazer meditação juntos. Eu também vou dar ensinamentos, vou dar instruções, eu vou compartilhar com vocês coisas, responder perguntas, né? Nesse estilo yógico, né? Que vem de mais de 2.500 anos atrás, né? Na Índia, na Ásia, onde os grandes yogis eles faziam a sua prática espiritual em diversos locais, mas eles transitavam nesses diversos locais caminhando, né? Então, Sua Santidade Gyalendrupa diz que isso é uma atividade Live to Love também, é uma atividade de retorno, né, ao nosso coração, à nossa essência que já está presente. É uma atividade de retorno também a reconhecer a natureza em si, a estar mais consciente. É um processo de conscientização ambiental, né? A gente vai estar caminhando presentes no momento, né, vivendo esse coração, e assim a gente vai estar nos tornando mais conscientes dessa natureza tão bondosa e abundante. E é um processo de cura. É uma caminhada de cura, porque todas as nossas doenças físicas e mentais, elas estão diretamente ligadas às nossas expectativas, aos nossos medos, aos nossos desejos e apegos, ou seja, aos nossos referenciais, às nossas formas de ver a realidade e de vermos a nós mesmos, né? Então, quando a gente começa a se abrir e viver o presente, viver esse coração no presente, a gente vai começar a nos curar fisicamente e mentalmente também, a nível do coração. Eu achei muito interessante as colocações, porque eu sinto assim uma evolução, se pudermos usar a palavra assim, eu vejo uma sintonia muito grande com a modernidade, com o século XXI. Eu acho que o século XXI é um século realmente desafiador e transformador na minha visão assim, pessoal. Eu sinto que, então, nessa caminhada um pouco da humanidade, desse século XXI, eu sinto que estamos convergindo as várias religiões, práticas e movimentos sociais também, mobilizações da própria humanidade, tendo em vista que hoje nós, como humanidade, nós acumulamos assim um conhecimento muito grande acerca da vida, tanto da prática religiosa como do próprio homem, né? Da própria sociedade humana. E então eu sinto essa confluência um pouco do processo religioso com o próprio processo social, o surgimento desses movimentos e organizações com novos formatos, né?
E o Brasil é um país que tem contribuído para isso, eu acho, de várias formas. E uma das formas interessantes, a meu ver, foi o Fórum Social Mundial, que nasceu no Brasil em 2001. É um movimento bem interessante, porque ele justamente buscou uma convergência, uma reunião, unidade dos movimentos sociais, tendo em vista, assim, construir um novo mundo possível, né? E muitas comunidades religiosas têm até participado de forma direta ou indireta desse processo do Fórum Social. E ele tem evoluído bastante, mudado algumas práticas, etc., mas dentro de um perfil bem interessante de troca de experiências, de conhecimento, de uma forma nova. E nós aqui estamos participando de um movimento que tem certa identidade com esse movimento do Fórum, só que é um movimento de formato comunitário. Porque eu me lembro que nosso amigo aqui lembrou do Gandhi. Gandhi, eu acho que Gandhi teve uma grande lição, porque ele, ao mesmo tempo que foi um livro espiritual, ao mesmo tempo foi um livro de cidadania. Então, cidadania e espiritualidade, elas vão se encontrar, a meu ver agora, de forma mais forte no século XXI, e o amor, né, e a cidadania também, quer dizer, se encontram novamente. Então, eu acho que a gente começa a mudar certos conceitos, certas referenciais, principalmente no Ocidente, porque o Ocidente tem sido muito uma civilização dividida e fragmentada, o que tem custado muito caro para nós, né? E, então, eu acho que há um processo de revolução de conceitos, de ideias, muito importante atualmente. Então, nós estamos num movimento chamado Aldeias para o Novo Mundo, que eu apresento aqui não só para você, mas para todos, para conhecer um movimento social diferenciado com identidade do século XXI. E esse movimento, ele tem como lema o seguinte: amar e ser cidadão é cuidar de todos e do mundo todo. Cidadania e espiritualidade se encontram no século XXI. E a gente, então, passa a ter um entendimento mais, quer dizer, de um amor que é, como nós, como humanidade, sempre estamos sujeitos, né, à historicidade da vida. Então, o amor do século XXI passa a ter um significado de cuidar de todos e do mundo todo. Então, vivendo essa unidade que é o universo e um mundo global que nós vivemos hoje. Então, essa é a nossa proposta e é o nosso projeto. Nós estamos envolvidos nisso e eu sinto assim, muita identidade também com o que vocês estão falando, que tem uma linguagem até muito próxima e tudo bem interessante. Então, eu queria saudar a sua vinda também, a sua presença de todos, e convidar também para a gente se conhecer um pouco, trocar essas experiências que eu acho que são valorosas e proveitosas para todos. Obrigado por compartilhar, eu fico feliz de saber. Muito feliz, assim. Quero conhecer. Então tem um site que é muito simples, aldeias em espanhol, sem o i, né, aldeias.org. Então ali tem um pouco, gente, é um movimento novo, né, que tem pouco tempo, mas se pretende assim, construir uma rede mundial de comunidades. Que legal. Pelo mundo inteiro. Que legal, que legal. Obrigado. Eu quero também. Não sei até que horas eu posso ir, assim. Que horas vocês podem ir, né? Então, eu gostaria de convidar todos a fazer um lanche. Nós preparamos. Ah, querido, né? Então, isso é amor. Isso é amor. Eu queria fazer mais uma pergunta com relação à meditação. Então, só vai ter acesso quem for nessa peregrinação durante esses 3 dias. Essa sua estadia aqui, por exemplo, você não vai ter um dia para dar uma palestra, alguma coisa uma assim. palhinha, assim. Uma palhinha para nós, amanhã, no treinamento da mente. Eu vou dar um retiro aqui depois, né? Depois da peregrinação. Depois da peregrinação vai ter. Tem o retiro, né? Vai ter uns vizinhos antes de iniciar. Eu acho que sim. Até posso esclarecer um pouquinho. Então a gente vai ter um retiro e vão ter as palestras e vai ser tudo mais ou menos isso, assim. Tudo faz parte dessas instruções. Porque, por exemplo, quem trabalha,
Aí é complicado, né? 3 dias, por exemplo, um dia você até dá um jeitinho, mas... A peregrinação também pode fazer 2 dias. Sábado e domingo. Mas também eu posso abordar isso um pouco nas palestras que vão ter à noite só aqui também. Então, eu acho que vai fazer parte, com certeza. Né? Mas talvez não seja um tempo maior para dar maior ênfase e também treinar junto com vocês. Isso geralmente precisa um pouquinho de mais tempo. Né? Agora, algumas instruções elas vão ser abordadas, assim, com certeza. Eu gostaria de tocar algo para você. Agora, para fazer essa entrada ao laje. Embaixo. Vamos descer. Depois você dá as instruções. Posso dar uma avisozinha rápido, gente? O João vai dar uma avisozinha. Naquele site, drupabrasil.org, vocês podem cadastrar e-mails e acompanhar também a programação do que vem pela frente. Tá. Obrigado. E quem quiser já deixar um e-mail, uma folha, a gente vai conseguir uma folha de papel, que daí a gente já começa a mandar algumas informações. Tá bem? E aí, Só queria deixar mais claro um pouquinho. Amanhã tem, então... amanhã às 7h30, nesse mesmo lugar, um ensinamento do Lama sobre o treinamento da mente. Depois, Talvez no finalzinho a gente possa fazer uma meditaçãozinha, né? seria bom, acho que todo mundo ia gostar. Aí, na quarta noite, ele vai abordar essa questão da prática yoga nas peregrinações. Que já é um cenário para os outros dias. Mas também é um fazer, treinamento é da mente. interessante porque Com tem essa certeza. prática junto com a natureza, a caminhada que a gente faz para ir trabalhar, a caminhada que a gente faz para ir até a geladeira. É isso aí. Mas é verdade. Então, E no interesse desta caminhada, que é a caminhada não... Como que... na caminhada a gente está Caminhar. Mover um pé, uma perna, depois... Aí. primeiro vamos de coisa outra. Igual. A gente conversa agora durante o programa. Eu sou palhaço. El tema que voy a tocar ahora, ¿puedo tocar? Com certeza. Por favor. Se llama El oboe de Gabriel. Es de la película La Misión, el tema ¿cómo es? Central.
Obrigada, Tânia. Muito. Podemos.